Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, o nosso encontro marcado aqui, sempre com uma entrevista inédita e sugerida por você que nos segue nas redes sociais e que também está enviando o seu e-mail semanalmente, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, acione o sininho para você receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like. E, é claro, divulguem os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. O assunto que nós vamos abordar hoje no nosso programa vai ser qual a relação entre a pesquisa acadêmica e a pesquisa de desenvolvimento industrial. Nosso entrevistado de hoje possui graduação, mestrado e doutorado em Química pelo IQ da Unesp de Araraquara, pós-doutoramento pela FCA, Unesp de Botucatu, e MBA em Gestão de Projetos pela FGV. Possui experiência em produtos naturais com enfoque na separação, isolamento e identificação de substâncias através de técnicas cromatográficas e espectroscópicas. Esse nome é difícil. Atualmente faz parte do corpo docente do Unisagrado de Bauru e da Faculdade Edu Vale de Avaré. E também atua no ensino médio. Obrigado por aceitar nosso convite, professor doutor Marcelo Telascreia. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Boa noite, Nelson. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui contribuindo com esse momento. Doutor Marcelo, quem agradece somos nós. Estávamos ansiosos aí por essa entrevista, com essas informações a respeito das diferenças e das relações, né, da pesquisa acadêmica com a pesquisa e desenvolvimento industrial. Doutor Marcelo, além de formação de profissionais qualificados para a atuação no mercado de trabalho, geração de conhecimento através das atividades de pesquisa e extensão dos benefícios alcançados para a comunidade em que está inserida, a universidade vem sendo cobrada no sentido de participar de uma forma mais incisiva no desenvolvimento industrial. Aí eu lhe pergunto, qual a importância das universidades e dos institutos de pesquisa para a industrialização no Brasil? Olha, Nelson, é fundamental a importância da indústria, né? E a universidade tem que entender essa grande importância da indústria. A universidade, ela contribui no sentido da formação do RH, do corpo que vai constituir essa área de pesquisa, desenvolvimento, a área de desenvolvimento de tecnologia. Então, essa formação de recursos humanos da universidade é de extrema importância, né? Daí a necessidade de boas formações, boas estruturações, a importância dos estágios dos alunos nas empresas, para que eles conheçam a dinâmica do processo, a importância do conhecimento de uma iniciação científica, da oportunidade de um mestrado, de um doutorado, a importância de se falar uma língua inglesa com clareza, muito importante, né? Então, a universidade tem esse papel social, formador, dando a oportunidade ao indivíduo de crescer socialmente, mas também
fornecer ali material humano que venha contribuir com a pesquisa e com o desenvolvimento de novos produtos. Daí a importância da universidade ser extremamente atualizada nos quesitos de inovação, porque a indústria vive da inovação, né? Perfeito. Marcelo, e qual a diferença entre a pesquisa básica e pesquisa aplicada? Bom, vamos lá, né? Quando a gente pensa na pesquisa básica, eu estou pensando que eu vou estudar algo, né, apenas para desenvolvimento do conhecimento. Basicamente, desenvolver um conhecimento. Então, vamos supor, vou puxar um pouco para a minha área para usar como alguns exemplos. Claro. Eu vou fazer uma extração de óleo essencial de uma planta. E o meu interesse é só saber quais são os componentes voláteis presentes nos óleos essenciais dessa planta. Apenas isso. Já na pesquisa aplicada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma pesquisa, mas eu já vou ter um viés na inovação. Ou seja, eu vou extrair óleo essencial, eu vou fazer a identificação, eu vou fazer o estudo, mas para que ele serve? Então a pergunta, onde eu vou aplicar e para que ele serve, está atrelada à questão da inovação, que está atrelada à questão da pesquisa aplicada. A pesquisa básica, né, até existe uma resistência em você conseguir bolsas científicas para mestrado, doutorado, de pesquisa básica sem nenhuma aplicabilidade, diferente de quando a gente tem uma pesquisa aplicada, quando eu vou fazer o desenvolvimento, que tem ali o enfoque ou a ideia de desenvolver um produto. Certo. Né? Então a questão toda é, eu vou inovar, mas aí a questão da inovação é muito interessante. Eu passei por isso dentro de uma indústria, né? Às vezes a inovação na pesquisa aplicada está atrelada ao desenvolvimento de uma coisa não necessariamente nova no mercado, mas nova para aquela instituição. Então, uma empresa está trabalhando, está estudando, está desenvolvendo uma coisa nova, um produto novo na sua linha de produção. O concorrente tem, mas para ela é novo, é inovação. Então, essa é a diferença básica. Uma se preocupa apenas com o desenvolvimento do conhecimento, ela vai gerar artigos científicos, ela vai gerar TCCs, ela vai gerar, né, relatórios que vão ficar trancados em bibliotecas e que vai ser ali um material de consumo interno de quem vai dar continuidade a um outro processo e vai precisar desse conhecimento. Como Já referência. Como referência, perfeito. Já no caso da pesquisa aplicada, eu vou mostrar para o mercado. E aí a dificuldade. Por quê? É muito mais fácil fazer pesquisa básica. Eu vou fazer um estudo de óleos essenciais. Pego uma espécie vegetal, faço uma análise por cromatografia gasosa, faço as análises por espectrometria de massas, maravilha, identifiquei. Perfeito. Acabou, atingi meu objetivo. Conhecimento. Agora, quando eu vou para pesquisa aplicada, o que me interessa? Qual é a aplicabilidade? E qual é a dificuldade? O que o mercado está precisando para que eu possa desenvolver? A gente não tem muito acesso a essas informações que estão trancadas dentro das empresas. As empresas, elas têm medo de abrir essas informações e perder mercado na concorrência. Hoje mesmo, né, eu vi um vídeo onde um empresário falou que a grande dificuldade que ele tinha era lidar com a concorrência mais rápida que ele. Então ele tinha as necessidades, mas sempre o concorrente estava à frente, por ter mais recursos, mais velocidade de pesquisa e tudo mais. Mas basicamente, a diferença é a aplicação, né? Eu vou aplicar
pesquisa aplicada com um objetivo, que vai além do conhecimento. Eu vou entregar um produto, eu vou estudar uma lei, vou modificar uma análise. Esse, por exemplo, um óleo essencial que vai ser estudado contra o câncer. Então, opa, peraí, eu vou quantificar um efeito naquele conhecimento básico, né? Enquanto o conhecimento básico é só apenas ali, né? A pesquisa básica é apenas ali a pesquisa, aquilo vai para um artigo, para uma revista, e vai ficar lá para consulta. Isso se a revista aceitar, porque as revistas científicas não estão aceitando muito, dependendo da área de pesquisa, evidentemente, apenas a pesquisa básica. Eles estão exigindo aplicabilidade. Entendi. Então, Marcelo, você comentou aí a respeito da parte da concorrência, das indústrias serem mais rápidas, uma que a outra, essa proteção industrial. Mas, assim, na academia também tem essa concorrência, né? A gente vê alguns vários, né, pesquisadores, sempre dentro de uma linha de pesquisa, e um quer sair na frente do outro. Aquele que publica primeiro é dono do artigo, e é o primeiro. Então, a concorrência existe também na academia, né? Infelizmente. Mas isso, na verdade, Nelson, é humano, né? Sim, existe essa concorrência, competitividade. A competitividade que, por um lado, né, está atrelada às questões de estresse, aí até algum psicólogo pode falar isso melhor do que eu, mas, na verdade, é necessário para que a gente possa sempre estar crescendo. Claro, sem dúvida. Sempre estar buscando o melhor. Evidentemente que quando eu faço uma pesquisa fraca e o meu parceiro está desenvolvendo uma pesquisa intensa e ele tem parcerias com indústrias, ele tem parcerias com institutos de pesquisa, com o governo, isso mexe comigo. Eu vou ter que melhorar, eu vou ter que andar, eu vou ter que caminhar. Então, por livre e espontânea pressão. Pressão, né? Então a gente acaba seguindo por este caminho, né? Mas, doutor Marcelo, ainda nessa linha das diferenças, qual a diferença entre a pesquisa e o desenvolvimento? Muito interessante essa sua pergunta, porque tem empresa onde essas duas áreas estão juntas, e existem empresas onde isso está separado, em dois grandes departamentos. Pesquisa. Eu posso imaginar duas etapas do desenvolvimento de um projeto, né? O projeto ele tem algumas etapas: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, finalização e entrega do produto. Caso a finalização não esteja de acordo, você volta o processo, planeja, refaz, monitora e vai fazendo constantemente até se chegar no objetivo esperado. Então, na verdade, o que acontece, né? Existe muita empresa que junta esses dois departamentos. Então, a pesquisa, você vai fazer a iniciação, onde você tem o escopo do seu projeto, você tem a autorização da empresa. Aí eu estou falando de empresa porque eu trabalhei na gestão de projetos, então essa parte ela tem a ver com essa questão, né, da pesquisa. Você vai para levantamento bibliográfico, vai ver o que a literatura está falando daquela ideia que você quer desenvolver, o que já foi feito. Você vai ver lições aprendidas. O que são lições aprendidas? O que já foi feito que eu não preciso repetir, né? Ou o que eu preciso já começar acertando para poder desenvolver. Então, é a pesquisa. Então, essa iniciação e esse planejamento envolve a pesquisa. Já no caso do desenvolvimento, é quando você pega todo esse conhecimento que você adquiriu, todas essas informações que você levantou. Então, se você vai precisar de parceiros, quem vai fazer análise, onde você vai fazer análise, qual é o recurso financeiro disponível, tudo isso está lá na pesquisa.
Então, a pesquisa tem que saber, olha, não adianta pensar que o céu é o limite. O céu nem sempre é o limite. Eu tenho recursos limitados de RH, equipamento, financeiro, entre outros. Né? Na verdade, a gente tem um tripé, né? Custo, tempo e qualidade. Né? Eu tenho esses 3 pontos fundamentais que estão e que devem estar na cabeça da pesquisa e desenvolvimento. O desenvolvimento vai pegar todo esse avanço intelectual, tecnológico, inovativo que a área de pesquisa levantou e abordou e vai colocar em prática. Então é nesse momento que a gente bota a mão na massa. É nesse momento que a gente vê a viabilidade do projeto, do escopo, por exemplo, né? Então a gente quer desenvolver um produto e ele custa o quilo, por exemplo, R$ 700. Tá. E pesquisa. Eu vou pesquisar a planta, se é um extrato de planta, aí eu estou puxando a sardinha para o meu lado, né, para produtos naturais. Então, eu vou pesquisar matéria-prima, disponibilidade, sustentabilidade, eu vou ter que manejar. É uma espécie, por exemplo, que está em extinção, e eu vou avaliar. Existe a possibilidade de fazer. Olha, o caminho é esse. Pesquisa. Desenvolvimento. Eu vou pegar todas essas informações e eu vou para a bancada. Eu posso ir para uma bancada de laboratório ou posso desenvolver isso numa área piloto. A área piloto ela é fundamental para o desenvolvimento, porque é a área piloto que vai fazer esse pulo da área de pesquisa, de laboratório, de desenvolvimento inicial para a escala industrial. Então é onde, se eu pudesse definir quantidades, né, com base na minha experiência, eu vou usar 100 gramas na bancada. Na área piloto eu vou usar 1 quilo. E na área industrial, 1, 5, 10 toneladas. Mas eu só vou para a área industrial se a área piloto deu certo e se a área piloto vai dar certo só se a bancada deu. Então, o desenvolvimento ele vai ver a viabilidade daquilo que a pesquisa trouxe na teoria. É onde eu vou ver, espera aí, você pesquisou que era para fazer um extrato dessa maneira, mas não extrai nessa quantidade, como é dito na pesquisa. Você vai avaliar a viabilidade financeira. Então, você vai avaliar. Por exemplo, eu vou usar um exemplo que eu sempre uso com os meus alunos. Você quer extrair cafeína do café. O que a pesquisa vai fazer? A pesquisa vai buscar qual é o procedimento de extração de cafeína do café, como que eu vou tirar a cafeína sem extrair os demais componentes do café. Mas a pesquisa vai dizer, não dá para extrair cafeína sem teofilina, sem teobromina, que são as estruturas muito parecidas com a cafeína. Bom, eu vou para a parte de desenvolvimento. Vou pegar a planta, vou fazer as extrações, vou fazer alteração de pH, vou mexer na temperatura, vou fazer todo um planejamento, né? E vou fazer todas as simulações. O interessante é que agora, Nelson, as empresas, elas têm acesso a uma coisa que eu acho que ainda a universidade está lidando, assim, em alguns cursos mais intensamente, principalmente os cursos de engenharia, que são softwares de simulação de processo. Então, vamos imaginar, a pesquisa estudou, pensou e entregou esse pacote para o desenvolvimento. O desenvolvimento pega esse pacote e ele pensa, peraí, eu vou fazer testes. Vou alterar pH, volume, quantidade de matéria-prima, temperatura, vai agitar, não vai agitar, granulometria, tem contaminação microbiológica, não tem. E aí, acerta-se os parâmetros e aí você vai para processos de simulação. Então, a gente pode utilizar vários softwares,
né? Tem um software que é muito utilizado, gratuito, até pelos alunos da engenharia química, o DWSim, que é um software que vai simular processos industriais. Você vai fazendo alterações e você vai tendo respostas teóricas, mas são respostas que vão norteando o desenvolvimento. O desenvolvimento faz o que nesse momento? Ele fecha o pacote de produto. Ele fala, olha, no início nós imaginávamos R$ 700 o quilo. Infelizmente, isso vai ficar R$ 2.000 o quilo. Volta para o começo. Então a pesquisa pode... Aí você vai para a viabilidade financeira. Volta para a pesquisa, reavalia, desenvolvimento, trabalha. Muita empresa não vê essa separação física. Por isso que a gente tem o P&D no mesmo lugar. Então, o cara que desenvolve, normalmente é o cara que recebeu o projeto para se chegar até o ponto de já ir para uma simulação em área piloto, ou pelo menos se fazer uma pequena produção. E a gente, às vezes, Nelson, só descobre que a coisa não dá certo no finalzinho do desenvolvimento, quando você vai escalonar. Entendi. Quando você vai aumentar. Porque você descobre que um equipamento seu, por exemplo, o chamate. Tinha uma empresa que estava muito interessada em chamate, ela queria um extrato concentrado de chamate, então a gente tinha que concentrar esse chamate. Um equipamento custava R$ 350 hora. O outro equipamento custava R$ 100 hora. Existe uma diferença de custo. Só que o equipamento de R$ 100 hora queimava, entre aspas, o extrato do chamate. Então, quando você experimentava, você falava, nossa, tem uma textura, tem um toque de queimado. Na hora que a gente mandou os dois produtos para o cliente, ele falou, eu quero esse aqui. Mas esse é do equipamento mais caro. Infelizmente, a gente não vai conseguir atender esse custo que você sugeriu por quilo. Porque é o cliente que traz essas informações. A demanda, né? A demanda, é o cliente que traz a demanda. E aí, pensando na universidade, a universidade, ela funciona assim. Então, eu vou pensar num aluno que faz pesquisa. Ele faz a pesquisa, o levantamento bibliográfico, ele planeja com o seu orientador o desenvolvimento do projeto, só que ele trabalha sozinho, com a orientação. Ele tem que fazer acontecer. Então, ele junta a pesquisa e o desenvolvimento. Na indústria, como eu disse, às vezes isso está junto, às vezes isso está separado, né? Mas o que é importante nesse caso? São os controles, né? A área de pesquisa tem os seus controles e a área de desenvolvimento os seus. A pesquisa pode inviabilizar um projeto. Por exemplo, eu vou fazer extrato de quinino de uma planta na Europa e só acontece na Europa. O risco de vender um extrato de planta rico em quinino é alto. Então, a pesquisa pode barrar o projeto. Já o desenvolvimento, no caso do café, pode ser que o desenvolvimento inove numa questão que a pesquisa não conseguiu pegar, né? No teste do dia a dia, né? Vai ter uma economia de solvente. Agora a gente tem a ideia da química verde, né? Então, a tendência é não usar solventes tão caros, tão tóxicos, usar uma coisa mais simples, né? Então, essa diferença entre pesquisa e desenvolvimento, na cabeça de algumas pessoas, às vezes existe uma confusão. Mas a separação é essa, entre a teoria e a prática. Os dois podem viabilizar um projeto. Eu ia fazer uma pergunta que mais ou menos você respondeu, mas eu vou fazer mesmo assim. Qual o objetivo da pesquisa e desenvolvimento? Exatamente. Mais ou menos o que você comentou. Né? Agora, os dois têm que estar muito alinhados. Não pode haver uma concorrência entre eles. Entendi. Quer dizer, eu produzo esse material, quem fez?
Ah, foi a pesquisa. Não, foi o desenvolvimento. Não, eu não posso cair nessa. Foi a área, né? Foram as duas áreas que trabalharam em conjunto. Então, existe a necessidade, eu tô me colocando na posição de um gerente de área de P&D e na posição de um orientador de pesquisa, de um mestrado, um doutorado, até um pós-doutorado, mesmo que seja uma iniciação científica, né? Normalmente, na universidade, é uma pessoa que vai acabar fazendo esse desenvolvimento. Na indústria, são equipes multidisciplinares. Então, eu tenho dentro da área de pesquisa, eu tenho custos. A gente não está acostumado com isso na universidade. Verdade. Custos, né? Quem que senta para fechar custo no planejamento de um projeto? As universidades estão começando a caminhar, né? Eu vejo alguns projetos que eu tenho que entregar custo. Ah, mas espera aí. Então, quando eu estou na universidade e eu vou pedir um projeto universal do CNPq, eu preciso entregar um orçamento. Opa, mas espera aí. Quando eu estou na universidade, eu vou para a FAPESP, eu tenho que entregar material De permanente, de permanente. consumo. Então, eu estou treinando. Você acaba fazendo o custo, né? Você acaba fazendo o custo. Eu estou treinando. Isso é uma coisa que já vai jogando a pessoa para a indústria. Por quê? Olha, eu tenho uma equipe que trabalha nisso. Então, eu tenho uma pessoa de custos, eu tenho uma pessoa de regulatório, eu tenho uma pessoa que faz o quê? A questão de controle de qualidade, análise de qualidade, etc. Então, eu acho que a importância dessas duas áreas se comunicarem e se comunicarem muito bem, né? Por isso que às vezes é interessante colocar uma pessoa responsável pelo P&D para ter essa junção legal, é importante. Porque quando você separa, a gente cai naquela questão que você abordou agora há pouco, a concorrência. É verdade. Então, eu fiz minha parte, agora o que não eu saiu? fiz minha parte. Aí quando dá certo, né? A gente está falando do mundo ideal. E quando dá errado? Procura-se culpados, né? Aí você fica, não, mas espera aí, foram vocês que não pesquisaram direito? Olha lá, faltou essa informação. Então, por isso que tem que ter um alinhamento muito importante aí. Marcelo, acho que a grande diferença também entre a universidade e a indústria é que, por exemplo, esses cursos que você comentou aí, na indústria você tem uma pessoa específica para fazer isso, fazer todos os levantamentos, fazer as cotações para ver a viabilidade. E aí traz-se para o departamento onde vai ser elaborado todo aquele projeto. Sim. Já na universidade, o professor, como você, orientador, quando ele tenta aprovar um projeto, ou seja, na FAPESP ou no CNPq, o que ele faz? Ele tem que fazer tudo isso. Ele que faz as cotações, ele que faz as tomadas de preço, para poder jogar isso para frente e aprovar. E os alunos, na verdade, não tem nem condições de ficar sabendo disso na hora. Ele tem que prever a bolsa do aluno. O aluno quer trabalhar e ganhar, virou um meio de vida um pouquinho aí a questão da pesquisa, né? Quando você não encontra emprego, você continua na academia. Mas, Marcelo, nós podemos dizer que a pesquisa acadêmica tem objetivos diferentes das pesquisas de desenvolvimento industrial? Os times são diferentes? Então, vamos lá. Vamos pensar lá atrás. Havia uma diferença porque, enquanto eu estava na indústria, muito projeto de universidade não foi aprovado porque havia necessidade de se colocar um aluno de mestrado 2 anos. Tá. Havia necessidade de se colocar um aluno de doutorado 4 anos. E a empresa trabalha a curto e médio prazo. Ela quer para ontem. A minha concorrente está correndo. A minha concorrente está investindo. Eu quero ser o inovador. Então, não casava muito tempo. Sem falar das demandas. Isso, né? Que eu ia comentar. As demandas
são complexas. O que aconteceu nesses últimos anos, e isso a gente está vendo agora, né? A gente está ouvindo falar de uns termos muito diferentes, startups, a gente está falando dos spin-offs, a gente está ouvindo falar das joint ventures, e etc. Por exemplo, o Brasil. O Brasil teve empresas que saíram de startups, de joint ventures, né? Na escala, são 6 empresas, se eu não me engano, mais ou menos no valor de 6 bilhões de dólares. Então, o que está acontecendo? Houve uma transformação em que a indústria viu a necessidade de se aproximar da universidade e a universidade de se aproximar da indústria e começar a falar a mesma língua. Então, a gente teve, por exemplo, o aparecimento do mestrado profissionalizante, que é aquele mestrado onde a pessoa está trabalhando na indústria, ela foca um problema técnico da indústria e vai desenvolver. Então, existe aí uma troca muito legal e muito importante, mas o aluno descobriu a demanda por estar dentro da indústria. Qual é a dificuldade? Isso eu estou falando porque eu já senti na pele e eu já vi muito. O pesquisador quer publicar. É a moeda dele. É a moeda dele. A indústria quer esconder, porque ela não quer mostrar a inovação para não ser copiada. Enquanto o produto não for lançado, o pesquisador vai dançar com as publicações. Existe aí que entra o papel super importante das empresas não, mas das agências de inovação, da Unicamp, da USP, da Unesp, nesta coordenação. Por quê? Existem contratos de sigilo, nós estamos vendo cada vez mais defesas de TCC, iniciação científica, mestrado e doutorado, fechadas, quer dizer, não são abertas ao público, as bancas assinam contratos de sigilo. Isso é complicado, hein? Então, e aí existe este problema. Então, é um produto proprietário, vamos imaginar, eu sou da indústria, um cliente me procura para desenvolver um produto. Eu vou na universidade procurar o quê? Quem detém o conhecimento. Suporte para aquilo. O suporte, o laboratório, a análise, o equipamento, o processo. E que fica muito mais barato para a indústria, né? Diga-se de passagem. Muito. Eu pago uma prestação de serviço, recebo o produto, é meu. Mas aí precisa ter uma sintonia muito importante. Então, as agências de inovação foram criadas nesse sentido, de fazer essa junção e trazer o win-win, ou seja, todo mundo vai ganhar nessa história. E aí existe as sugestões de desenvolvimento de patentes, que são extremamente interessantes para as indústrias e muito atrativas para os pesquisadores. Então, as patentes podem ser um caminho. Tanto é que existe na FAPESP linhas de financiamento para patenteamento de projetos de pesquisa em parcerias com a indústria. Então, lá a FAPESP tem o PIP, o PIT, a gente tem a FINEP, a gente tem a CAPES, o CNPq, etc. e tal, mas aí existe um fundo de financiamento para patentes. Olha que interessante, né? Então, isso vem ganhando espaço. Os pesquisadores estão entendendo essa importância, né? Porque quando a empresa te procura, ela não quer que você saia num congresso contando. Sim, exatamente. E como você disse, é a moeda de troca do pesquisador. Ele quer falar logo porque alguém que não está ali com ele poderá publicar na frente dele. Pois é. O que aconteceu comigo na prática? Eu já tive vários TCCs onde o aluno está dentro da indústria, ele tem um problema e ele desenvolve através da pesquisa e do desenvolvimento. Aí entra a parte prática do trabalho que é de interesse dele e da indústria. Maravilha. Ele vai fazendo.
terminou o trabalho. Já vi TCC de 140, 150 páginas. Quem estiver me assistindo e for orientador já deve ter passado por isso. Quando ele apresenta para a indústria fala: você não pode falar sobre isso. Exatamente. E aí nós temos um problema que precisa ser rapidamente resolvido, mesmo porque você tem aí a carreira de uma pessoa que está finalizando uma universidade e você precisa entregar o TCC. Então, eu acho que tudo isso é aprendizado. O pesquisador, isso, Nelson, você pode ver. Os pesquisadores, e eu conheço pesquisadores aqui em Eu também Botucatu, por conheço exemplo. eu conheço uma pesquisadora. Você conhece uma pesquisadora, a professora Márcia Ortiz. Eu conheço a Márcia Ortiz também. Vamos pegar outros exemplos. O professor Edivaldo Vellini, aqui na Unesp Sim. de Botucatu, uma pessoa espetacular, como a Márcia. Grandes pesquisadores que têm projetos com indústrias e sabem que, se você não falar no mesmo time, a indústria ela se sente desamparada. Olha, se eu não vou entregar o produto, isso cria uma instabilidade. Então, a gente vê um profissionalismo dessas pessoas, desses pesquisadores. Por quê? Porque já aprenderam a lidar com a indústria. Exato. E a indústria aprendeu a lidar com a área científica, a área de pesquisa, as universidades. Né? A indústria e a universidade precisam sentar e desenvolver projetos em conjunto. E, né? afinar os times, né? Esse é o grande macete. Esse é o grande macete. Porque senão, o que acontece? Um concorrente mais rápido, ele pega a ideia, publica, e aí já tem um problema sério, porque a indústria, como é que fica a questão do sigilo, né? Então, eu estou desenvolvendo alguns projetos com algumas empresas cosméticas de cabelo, dentro, né, com alguns alunos de iniciação científica. A gente toma um cuidado muito grande de falar sobre isso, porque é um sigilo, a empresa está pagando, é um pacote, ela quer utilizar o nosso conhecimento, a nossa pesquisa, o nosso desenvolvimento, e ela quer o produto, mas ela não quer o concorrente dela lançando na frente. Então, eu vejo essa relação entre indústria e universidade como algo que está crescendo muito. É só pensar nas startups, né? Como a gente falou. Vou pegar alguns exemplos, até anotei aqui alguns exemplos de empresas que vieram de startups. A gente tem o iFood, por exemplo. A gente tem o Nubank, também vieram. O Nubank. A gente tem o Gympass. Depois eu fui ver o que era o Gympass. Você entra nele, ele vai te dizer qual é a academia mais próxima da sua casa ou de onde você está, para você não parar os seus treinos. Então, foram coisas criadas. Aí, a universidade, nessa evolução, pensou numa coisa muito importante: os parques tecnológicos. Que é quando você dá a oportunidade para o pesquisador trazer e oferecer serviços para a indústria. Então, pesquisadores como esses que nós comentamos, de grande conhecimento, eles já sabem, olha, eu já sei lidar com a indústria, eu já sei um pouco da necessidade, né? Até eu conversei com uma grande amiga que trabalhou comigo na empresa, e ela faz parte da Abifina, e ela falou: existe muita dificuldade das empresas abrirem as suas necessidades, com medo de perder para a concorrência, de vazar informação, né? Eu falei, mas e aí? Né? Eu estava pensando em projetos para óleos essenciais. Eu falei, mas e aí? O que vocês estão precisando? Da demanda. Eu vou pesquisar. Eu tenho gente para trabalhar, né? Então, eu acho que essa relação entre indústria e universidade está crescendo bastante. O aparecimento dessas startups, joint ventures, das spin-offs, é um reflexo disso, é um reflexo desse crescimento. E
Quem não se adaptar à indústria 4.0, à quarta revolução industrial, que é totalmente tecnológica, o pesquisador, ele vai ficar para trás, porque não dá mais para fazer só pesquisa básica. Não dá mais. Se eu for pedir bolsa para uma pesquisa aplicada, eles não vão aceitar. Eu escrevi um projeto de óleo, inclusive com a professora Márcia Ortiz, e a pessoa citou: você vai fazer só a identificação do óleo? E a aplicabilidade dele? Eu sugiro que você insira na sua pesquisa uma atividade biológica. Eu falei, meu Deus, e agora? Vou ter que achar outro parceiro. Mas olha, é um up na carreira dos meus projetos. Vai ser um up. Opa, peraí. Então agora eu vou escrever projeto pensando em entregar um produto. E talvez uma Givaldan da vida se interesse por algum projeto que eu venha desenvolver, né? Às vezes de aplicação alimentícia, etc. Eu acho, Marcelo, que isso é uma transição, né, que já vem acontecendo. Mesmo porque você comentou que o pesquisador, num passado remoto, ele realmente focava somente na pesquisa dele, com o time dele. Ele tem 4 anos para fazer o mestrado dele, o doutorado dele. Dentro daqueles 4 anos, ele vai fazer de acordo com o que dá. Então, o que ele quer fazer? Qual que é o objetivo dele? A publicação. Porque através da publicação ele vai se tornar conhecido, ele vai conseguir fazer os projetos deles através do currículo dele e daquilo que ele publicou. E a indústria, como eu estou dizendo, ela tem um time diferente, porque ela parte da demanda, ela quer lançar produto, e o tempo urge, né? Ela tem as demandas de mercado que ela tem que atender e a inovação. Então, realmente, existe, na minha opinião, essa diferença aí, e que está agora, as duas pontas estão se afinando para que esses projetos possam ficar viáveis. Inclusive, Nelson, só um comentário. Claro. Normalmente, quando eu participo de bancas de mestrado e doutorado, a primeira pergunta que eu faço: você estudou isso? Serve para o que na indústria? E às vezes o aluno se assusta. Não é nem por estar despreparado, é porque ele não foi treinado para isso. Então, tá na hora da academia treinar, né, para uma nova realidade, para essa quarta revolução industrial que a gente está passando. Abrir o foco da lente, né, Marcelo? Sim. Me diga o seguinte, qual o que e qual é a importância da pesquisa científica exclusivamente? Olha, eu posso pensar em sociedade, eu posso pensar no desenvolvimento intelectual, né? Isso é uma coisa que a humanidade começou e não vai terminar nunca mais. Claro. Porque eu acredito que a gente não existe limite para o tamanho do conhecimento. E para as indústrias, esse limite é o quê? É a conversa, é o bate-papo, é saber procurar onde, né? Por exemplo, Botucatu, nós temos aqui o Parque Tecnológico, nós temos diversas empresas ali no Parque Tecnológico. Nós temos também em outros locais as incubadoras de empresas que oferecem serviços. Eu acho assim, a gente a aplicação da pesquisa e do desenvolvimento é tão ampla, mas ainda pode ser mais explorada. Então, eu me vejo preso, às vezes, né, a projetos que eu fico pensando. Eu estou desenvolvendo um aluno, eu estou desenvolvendo a questão social, quer dizer, eu estou inserindo um aluno na pesquisa, inclusive muitos alunos das universidades, faculdades particulares, eles vão para o mestrado e doutorado em instituições públicas, né? Outros vão para a área de pesquisa e desenvolvimento em empresas.
Mas trazer essa pesquisa, esse desenvolvimento, essa inovação para dentro da universidade é a oportunidade que eu estou dando para aquela pessoa que está crescendo dentro da pesquisa de chegar mais bem preparada, né? De chegar melhor preparada para uma universidade. Eu disse essa semana para um aluno meu que a iniciação científica, não sei até que ponto, mas é um ponto que é analisado intensamente. Eu não sei, depende do grau, né, do tipo de objetivo da empresa, do emprego, etc. e tal, mas muita empresa, quando vai contratar a pessoa, ela vê lá que o cara já fez iniciação científica, ele já sabe trabalhar num laboratório, ele já sabe lidar com equipamento, ele já sabe lidar com processos, ele tem responsabilidade de relatórios, ele tem responsabilidade de procedimentos. E na indústria, às vezes a gente encontra um mundo diferente. Como assim? São equipamentos validados, equipamentos calibrados. Eu não posso usar uma balança que está fora da calibração. Eu não posso. Ferida. Não está ferida. Eu não posso utilizar um equipamento onde a validação e a calibração estão vencidas. Mas, às vezes, na universidade, para eu tocar o meu trabalho, o equipamento está lá, eu mando bala. Então, trazer isso, a pesquisa e o desenvolvimento, né, todo esse conhecimento que a gente cria, essa mão de obra intelectual, né, que a gente cria através da inovação, né, ela vai encontrar realidades diferentes. Ela vai, né? Olha, eu trabalhei, eu fiz iniciação científica, eu fiz meu TCC, né? Eu fiz pesquisa aplicada, mas ele encontra uma outra realidade importante. É aquela subida da escada. Aconteceu isso comigo. Eu saí do doutorado, fui trabalhar numa empresa. Quando eu cheguei lá, falei: meu Deus, eu sou uma iniciação científica dentro do sistema industrial. São realidades diferentes, né, Marcelo? É um choque. Mas quando a gente prepara o nosso aluno de forma adequada, traz as questões da inovação, não é meramente para o laboratório ficar. Não, você está sendo preparado para processo. Uma coisa que eu questiono bastante é: os pesquisadores, eles usam muito pouco softwares de controle de projeto. Poucos sabem de todos os fluxos que precisam ser encontrados, que precisam ser monitorados. Monitoramento. Então, não é à toa que tem atraso de entrega de relatório, FAPESP bloqueia o recurso do... Então, a pesquisa e desenvolvimento tem que crescer mais. Eu acho que a gente tem mais oportunidades, né? A gente precisa trazer essas oportunidades. Quando eu gerenciava projetos na indústria, eu tinha um software, eu tinha todos os processos, eu tinha todas as áreas, eu tinha os times e eu tinha que correr atrás. Então eu não parava de fazer reunião o dia inteiro. Viu? Chegou a matéria-prima, suprimentos. Viu transporte? Preciso buscar o material. Viu botânica? Eu preciso da planta. Viu pesquisa e desenvolvimento? Já fez o extrato? Ou área piloto? Entregou a amostra? E a área industrial, viu? Vai virar produto? E custo? Vai virar produto? E o presidente da empresa? Viu? Deu certo aquele projeto? O cliente é importante. Então, dentro da universidade, é importante implementar ferramentas de controle e mostrar para o aluno: ó, você atrasou, porque na indústria isso vai ser muito cobrado. Da questão da validação de equipamento, eu vou dar um exemplo. Um equipamento nosso quebrou. E a gente tinha aqui em Botucatu um laboratório que tinha esse equipamento. Nós fomos até o laboratório, conversamos com o pesquisador, ele falou: não, pode usar à vontade. Quando a gente foi ver, o equipamento estava sem validação e sem calibração. A gente não pôde utilizar o equipamento. Por quê? Na hora de fazer registro, na Anvisa, as questões regulatórias,
a gente tem que ter tudo certinho. E a empresa tem, né? ISO. A ISO é extremamente exigente com essas questões. Então, eu não poderia desenvolver um produto. Ah, mas é uma vez só, uma análise. Não existe isso. Não. É outra coisa que a gente precisa trazer para dentro da universidade. Não pode fazer. Ah, mas eu tenho prazo. Olha só os problemas, né? Mas eu acredito que isso tudo que eu estou falando, né, não é tão grave, porque as pessoas estão começando a entender uma nova realidade. Os pesquisadores estão começando a fazer mais controle, ensinar mais gestão para os seus alunos. E eu acredito que a gente vai aprendendo no dia a dia, no decorrer do conteúdo que vai passando, né? Marcelo, você falou em monitoramento, né? E recentemente um aluno da Márcia, que era de iniciação, agora está fazendo mestrado, e eu, juntamente com ele, porque eu conheço todo o andamento do laboratório da Márcia, faz pouco tempo que eu estou junto, né? Com ela, só 35 anos. Então, dá para a gente entender um pouquinho, não a fundo, mas uma ideia. E com a minha ajuda, mas com a técnica dele, porque ele que é o bom em desenvolvimento, ele desenvolveu um sistema de monitoramento para o laboratório da Márcia, com todas as passagens de utilização, quando você vai utilizar esse equipamento, o que você precisa, com os POPs, né, direitinho, e regulando o tempo de todo mundo. Isso é uma facilitação muito grande, porque essa formação de RH que você diz, existe toda a formação científica, mas há que se ter esse monitoramento, porque Sim. Quando você cai na indústria, como você está dizendo, quando você sai fora da academia, você vai se deparar com isso, você vai se assustar, porque não é assim, faz e, não deu certo, amanhã eu faço, olha, eu vou desligar aqui, depois eu venho 2 dias, eu tenho que ir para casa, esse final de semana não vai dar, entendeu? Então, isso é muito importante mesmo. Mas me diga o seguinte, Marcelo, você que tem essa experiência de indústria, inclusive, né? Como que é a gestão de projetos na indústria, nas indústrias, e as dificuldades da sua aplicação ao meio acadêmico, como nós estávamos comentando? Maravilha, eu estava pensando nisso exatamente na sua fala. Eu vou contar um pouco do que eu vivenciava. Eu tinha um documento oficial que a gente chamava de RQ, Requisito da Qualidade, que é um documento oficial que sofre auditoria quando a ISO vem, ou vem algum avaliador, né, verificar o processo. Então, eu tenho um documento oficial, o departamento comercial entregava esse documento oficial para o cliente. O produto, ele é solúvel e insolúvel, qual é a cor, ele tem que ser ácido, básico, tem que ser neutro, e qual é o custo que você espera pagar por quilo de produto, entre outros parâmetros. Então, algumas análises microbiológicas que são exigidas. Esse documento vinha para as minhas mãos. Eu fazia uma reunião com uma equipe, onde eu tinha o gerente industrial, o gerente de pesquisa e desenvolvimento, o gerente de suprimentos, eu tinha custos, eu tinha a própria gestão de projetos, regulatório e até a advocacia. Eu tinha botânica, PCP, que é quem faz o controle de processo, Sim. E a parte de, deixa eu ver se está faltando, o pessoal de análise. Então tinha alguém de análise. Nós passávamos esse projeto pela reunião. Todos os pontos abordados por esta equipe eram levantados e, se houvesse a necessidade, o projeto era reavaliado e entregue ao departamento comercial, que validava com o cliente. Tá. Se fosse aprovado, esse projeto ele dava entrada com um código dentro da empresa. Você não pode fazer nada se não tiver código. Esse código depois vira um código de venda.
Então, a gente tinha códigos de desenvolvimento simples, códigos de desenvolvimento elaborado. Dependendo do time, desenvolvimento simples é 1 mês, desenvolvimento elaborado podia ser até de 6 meses. A gente tinha esse time também dentro da indústria. Eu só podia utilizar equipamentos validados, calibrados. Eu não podia utilizar nenhum material que não fosse reagentes controlados, todos os solventes, qualquer insumo tem que estar dentro do prazo de validade. Então, esse era o fluxo. E eu tinha um software, o MS Project, que era o software que eu utilizava para fazer a gestão, e eu tinha todas as etapas e todos os responsáveis. Aí, depois disso, a gente fechava uma equipe. E essa equipe era responsável por tocar o projeto. Eu tinha um líder. Maravilha. Eu sabia qual era a matéria-prima, eu sabia quanto eu tinha que ter na matéria-prima para poder chegar no produto final com tantos % de ativo. Então, a equipe já deixava isso pronto. E a gente ia para a bancada, piloto e, posteriormente, industrial. Regulatório já ia deixando toda a documentação pronta, porque sempre que você tem que mandar amostras, você precisa da especificação, né? Tudo certinho. Acabei de contar para você o fluxo de desenvolvimento de um projeto. Depois que termina isso, a gente entra na produção. Então, ele deixa de ser um desenvolvimento e vira um produto. Esse produto pode ser validado. Ele pode voltar com outros códigos e pode ser modificado. Na universidade, eu pego uma planta, faço uma extração. Eu não estou preocupado com o custo da matéria-prima. Certo. Eu não estou preocupado com o teor de ativo na matéria-prima. Eu quero extrair, ver o que tem, definir, quantificar, fazer meus testes biológicos. Algumas pessoas utilizam softwares de controle, outras não. Eu vou usar muitas vezes alguns reagentes, né? Agora existe uma grande preocupação com essas questões da química verde, então se os reagentes eles são validados ou não, né? Se eles estão dentro do prazo de validade, né? Mas muitas vezes esse controle fino que a indústria faz, porque cada etapa impacta em custo. Então, na indústria, eu preciso saber das perdas. Eu preciso saber quanto que eu vou perder em cada etapa para poder ter um balanço de massas, né, da entrada até a saída. E eu raramente vejo isso nas defesas de mestrado e doutorado. O aluno fez uma extração, obteve uma determinada quantidade, analisou e pronto. Analisou ali e pronto. Aí eu pergunto, viu? Uma indústria vai te procurar. Quanto tinha na matéria-prima? Porque eu tenho que quantificar o ativo na matéria-prima antes da extração, porque senão eu não vou saber quanto a extração foi eficiente. Claro. Pensando nisso, eu participei de uma banca de um colega de Minas Gerais. E ele estava desenvolvendo um produto para atender as demandas do SUS, do RENISUS. Ele fez certinho. Eu falei, meu Deus, eu estou dentro da indústria. Então, alguns pesquisadores já estão tomando a consciência de que se a indústria me procurar, se eu vou desenvolver um negócio de uma planta que demora 40 anos para crescer, acabou. Já acabou. Eu vou trabalhar com tiririca. Então, é isso. Essas duas cabeças precisam começar a pensar do mesmo jeito. Quanto tem na matéria-prima? Você filtrou? Perdeu no filtrado?
Por exemplo, café. A gente faz café em casa e a gente sequer pensa nisso. Você quer beber café, mas você quer dosear a cafeína na tua casa? Não, Quanta cafeína ficou no filtro? no filtro, é. Ninguém se preocupa. É, A indústria quer saber. é. Por quê? Se ficou 60% da cafeína naquele produto que é a torta, a indústria vai querer recuperar aquilo. Sim, sim, sim. Agora, a recuperação daquilo vale a pena? Tem viabilidade financeira? Ou eu vou ter que pensar num produto diferente, Do num, resíduo. num resíduo diferente, num café diferente? Senão o processo fica mais caro do que, do que o produto final. Por isso que em casa, Nelson, o café sai diferente todo dia. Não existe. Aí nós caímos no ponto principal onde eu queria chegar, que é a padronização de processo. Verdade. É isso mesmo. Marcelo, cá entre nós, em sua opinião, qual o melhor caminho a seguir? Pesquisa acadêmica ou pesquisa e desenvolvimento industrial? Olha, eu vou dizer que são as duas. Depois de tudo isso que você comentou, né? A pergunta é meio óbvia, né? Meio óbvia, né? As duas em paralelo trabalhando juntas, uma aprendendo com a outra. Então, se eu sou acadêmico, eu preciso entender que existem processos industriais e que eu vou falar, meu Deus, eu não faço isso, mas como é que eu vou oferecer um produto para a indústria? Eu vou lembrar minha primeira análise de óleo essencial. Eu lembro da minha qualificação. A professora Meire fez assim: quanto de óleo essencial você analisou? Eu falei para ela, uma gota. Ela quase me matou. A indústria vai me matar. Como uma gota? Eu tenho que quantificar, isso tem custo. Sim. Então eu acho que as duas têm muito a aprender uma com a outra, né? Eu acho que assim, eu aprendo com o meio acadêmico e o meio acadêmico aprende com a indústria. Então é um aprendizado em conjunto. E a gente está vendo isso, é um mix, e a gente está vendo isso na inovação, nas startups, a gente está vendo em todos os processos. O pesquisador que está lá, trancado na sua salinha, acomodado, fazendo os seus trabalhinhos, publicando nas revistas e sendo feliz, ótimo, maravilha. Só que o mundo hoje está funcionando diferente. O mundo está procurando aquele pesquisador que sabe montar uma gestão de projetos, sabe fazer um controle, entende a cabeça da indústria, faz a indústria entender a sua cabeça e aprende o tempo inteiro com tudo isso. Quer dizer, é um aprendizado win-win, né? Os dois lados têm que ganhar. Né? Então, apesar de todas as confusões no relacionamento entre indústria e universidade, eu acredito que a gente está caminhando por uma sincronia, que é o que acontece muito nos Estados Unidos, no Canadá. Eu conheci um professor no Canadá, um indiano, que ele disse isso. Um dia a gente vai vivenciar uma indústria que vai estar dentro da universidade e uma universidade que vai estar dentro da indústria. E as duas vão caminhar tão bem juntas que o aluno vai fazer um mestrado de um projeto que a indústria colocou. Às vezes até financiado pelo recurso. Claro, não tenha dúvida. Pelo recurso privado. Apesar da gente ter FINEP, FAPESP, CNPq, etc. e tal. Então eu acredito que são os dois. Esse casamento é bom. Devagarinho vai se aparando as arestas. Perfeito. Doutor Marcelo, muito obrigado por estar aqui hoje no Cá Entre Nós. Aprendemos muito com suas explicações, eu posso ter certeza disso. E agora o nosso espaço é todo seu, para que você deixe os seus contatos e também uma mensagem aí para os nossos seguidores que estão fazendo as perguntas aí para você. Maravilha. Bom, eu tenho o meu e-mail, né? marcelotelascrea@gmail.com, né? Que aparece aí na telinha. Isso. Eu tenho também o meu Instagram, @marcelo.telascrea, e também tenho o LinkedIn, né? Onde eu tenho
vários seguidores no LinkedIn, né, com várias oportunidades de RH industrial, de pesquisa, desenvolvimento. Eu tenho professores, eu tenho indústria, né? E a mensagem que eu deixo, né, e que fica na minha cabeça aqui, batendo o tempo inteiro, é que não dá mais para trabalharmos separadamente. A gente tem grandes oportunidades com a indústria, a gente tem grandes oportunidades com a universidade, a gente precisa conversar na mesma língua. É um aprendizado, são lições que a gente vai aprendendo. E eu tenho certeza que a ciência brasileira, se já não vivencia intensamente isso, está caminhando para a área, né? Então, esse é a minha mensagem. E para quem está assistindo a gente aqui, né, Nelson, fica aí o convite para se envolver neste processo. Verdade. Ciência é magnífica. É verdade. Bom, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Fiquei muito contente aí com a sua vinda aqui no Cá Entre Nós e aproveitamos bastante aí dos seus conhecimentos. Eu que agradeço. Conversei com o doutor, professor Marcelo Telascreia. Semana que vem, nós teremos uma outra entrevista, sempre sugerida por você que nos segue aí nas redes sociais e que também todas as semanas envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Aproveita que você está por aí, dá aquele like e divulgue e compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.